uma entrevista de Napoleão Hill, que ficou escondida por mais de 75 anos, escrito em 1938 e publicado anos depois, quebrando o código secreto da mente do diabo e como ele manipula as pessoas, como aliena, onde habita, quais suas principais armas, como usa o medo e como podemos combatê-lo. Pessoal, aqui quem fala é o Odi. Não se esqueça de se inscrever e curtir. E vamos ao vídeo. O medo é sua principal arma. A fé inabalável é o que o derrota, como leva o homem a construir uma vida de sucesso. Napoleão estava conversando com Andrew Carnegie e pensando em entrevistar pessoas que tinham conseguido sucesso. Andrew apoiou a ideia, pois a humanidade precisava conhecer como conquistar seus objetivos e não chegar ao final da vida desapontado com suas metas não realizadas. A maior parte dos fracassos reais se deve à limitação que o homem se impõe a si mesmo e à sua própria mente. Andrew falou sobre um outro eu, que o força a mudar seus hábitos e pensar em estratégias para sair da dificuldade. Diante de uma emergência, Napoleão não estava em uma situação fácil de vida, não estava contente com seu trabalho e sofria com a maior doença humana, a indecisão. Diante da dificuldade, teve seu primeiro encontro com seu outro eu. Seu outro eu disse para ele ir para casa e escrever as 17 leis do sucesso. Após um tempo, ele caiu novamente no medo, parecido com areia movediça, que se retroalimenta. Tentava ensinar aos outros os princípios das 17 leis que tinha escrito, mas ele próprio não conseguia aplicar. Olhava no espelho e via um charlatão que vendia a cura, mas não conseguia aplicar a si mesmo. Neste momento, ele saiu para caminhar e tentar organizar seus pensamentos. Como um raio que cai do céu, veio em sua mente. Este seria um período de teste, reduzido à pobreza e humilhado para ter um segundo encontro com seu outro eu, diante de uma emergência, e aplicar sua filosofia. Agora, ele poderia falar com propriedade como superar as dificuldades. Recebeu uma ordem de viajar para outro estado. Seu outro eu agora estava no comando. Era estranho para ele seguir ordens, pois nunca conseguiu ser mais do que acreditava que poderia ser. Seu outro eu pediu que ele limpasse sua mente. Durante um ano, ele foi movido pela entidade do medo. Agora, estava sob o comando da fé, que não conhece limitações. A entidade do medo não desapareceu e pode tomar seu controle através dos pensamentos. Mantenha sua mente fechada contra os pensamentos negativos. Seu outro eu não fará o trabalho por você, somente o guiará. Napoleão teria que convencer alguém a investir na publicação do seu livro. Diante do espelho, no seu rosto, não havia mais dúvidas e preocupações, mudando para coragem e fé em um propósito inabalável. Quando ele organizou seus pensamentos, tudo o que precisava veio até ele e estava convencido que tudo aquilo não era em vão, como sua razão acreditava. Descobriu que o fracasso temporário o leva às maiores realizações. Há uma lei que faz com que os homens se deparem com dificuldade até ter o privilégio da liderança e de realizar algo útil. Tenha a convicção da fé quando a razão não supre suas necessidades. Quando orar, se concentrar no objetivo e não no plano, confiando na mente universal para decidir o melhor caminho, para conquistar o objetivo da oração. Não devemos rezar só sobre dificuldades, não orar somente pelos bens, mas por ser merecedor de tudo que já possui, mostrando ser grato por todas as bênçãos que coroam seus esforços. Assim descobrir a vasta riqueza que já possui. Todo mundo é capaz de desejar vantagens financeiras, materiais ou espirituais, mas o elemento fé é a única forma verdadeira da qual um desejo se transforma em crença e transmuta em realidade. A mente age sempre de acordo com nossos desejos, então tenha cuidado com o que deseja de coração, pois de fato será seu. O estado de espírito, conhecido como fé, aparentemente abre o meio para o sexto sentido. Começa agora a entrevista com aquele que controla 98% da humanidade. E como combatê-lo com os 7 princípios. Como você controla e quem são suas vítimas? Eu controlo o pensamento negativo, planto a semente do medo, da pobreza, da crítica, da perda do amor, da velhice e da morte. Quem são seus inimigos? Homens que pensam. Minha oposição controla a fé, a esperança e o otimismo.
Quais são suas armas? A pobreza e a doença desencorajam as pessoas. O vício quebra o poder da persistência. Minha arma mais poderosa é alienar as pessoas. Em qualquer assunto, o alienado é aquele que aceita qualquer coisa da vida, sem julgar ou lutar por aquilo que quer, porque na verdade ele não sabe o que quer da vida e gasta boa parte do seu tempo justamente tentando descobrir isso. Ele omite opiniões que não são suas. É preguiçoso para usar seu cérebro. Começa a controlar as pessoas ainda jovem, através dos pais, professores, líderes religiosos que me ajudam a acabar com o pensamento independente. As escolas ensinam a memorizar, ao invés de ensiná-los como usar suas próprias mentes. Ensinar às crianças o princípio do hábito e que ele pode ser bom ou mau, usando a experiência do dia a dia. Ensinar às crianças entre derrota temporária e fracasso, procurar pela semente equivalente que o fracasso traz consigo. Crianças deveriam ser ensinadas na arte da venda, da persuasão e aprender a lidar com pessoas. Quando as pessoas começam a pensar sem medo, com fé, foco e propósito definido, vão para o lado da minha oposição. As escolas ensinam de tudo, menos a pensar de forma independente. Planto a desarmonia no casamento, fazendo que discutam sobre questões financeiras, sobre amigos e atividades íntimas. Na profissão, que abandonem o emprego. Faço com que as pessoas gastem tudo e economizem o mínimo ou quase nada. Ambiente desarmonioso e desagradáveis em seus lares e onde trabalham. Planto a semente do pensamento negativo através das mídias e são influenciadas porque são preguiçosas por pensar por si mesmas. Alienar e procrastinar são as mesmas coisas, de tal forma que a pessoa deixe para depois tomar uma decisão definitiva. Se mais pessoas tivessem metas definidas e desejos ardentes por riquezas materiais e espirituais, eu teria menos vítimas. Como se comporta um alienado? O alienado não tem um propósito de vida, não conquista nada através do pensamento e do esforço. Ficará doente por causas reais ou imaginárias. Não terá imaginação e não terá entusiasmo. Terá temperamento explosivo e não terá controle sobre suas emoções. Não tomará decisões. Se for forçado a decidir, provavelmente reverterá sua decisão na primeira oportunidade. Comerá muito e se exercitará pouco. Exagera no algo, faz muitas apostas. Trabalha duro para não pensar. Contará uma mentira antes de admitir sua ignorância em um assunto. Se trabalha para os outros, elogiará na frente e criticará pelas suas costas. Um não alienado, como se comporta? Ele está sempre engajado em fazer algo definido, através de um plano organizado e detalhado. Tem um objetivo maior de vida, e pequenos objetivos, todos quais levam ao seu desejo central. O tom da sua voz, a rapidez do seu passo, o brilho dos seus olhos marcam-no como uma pessoa que sabe exatamente o que quer e está determinada a conseguir. Não importa o tempo ou o preço que tenha que pagar. Se eu questionar, dará respostas diretas, não caindo em contradições. Se ele não souber a resposta, dirá francamente que não sabe. Possui uma ótima memória. Não oferece álibi para suas deficiências. Não culpa os outros por seus atos, mesmo que o mereçam. Você o encontrará administrando o maior negócio da cidade, morando na melhor casa, dirigindo o melhor carro e fazendo sua presença ser sentida onde esteja. Dar antes de receber é uma característica do não alienado. Conte mais sobre suas armas de controle. A bajulação é uma das minhas armas. Afeta diretamente a vaidade, o egocentrismo. Mulheres e homens usam ela pelo apelo sexual. Possuir o ego sob controle é uma arma contra a bajulação. O fracasso. A maioria das pessoas, quando encontram a adversidade, começa a alienar-se. Poucas pessoas continuam tentando após 2, 3 vezes de fracasso. O fracasso destrói a moral, acaba com a autoconfiança, liquida o entusiasmo, enfraquece a imaginação e afasta qualquer tipo de propósito definido. Muitos inventores melhores que Thomas Edison foram produzidos, mas desses homens ninguém nunca ouviu falar, enquanto o nome de Edison se eterniza.
porque ele converteu o fracasso em um trampolim para alcançar grandes resultados, enquanto os outros usaram o fracasso como um álibi para não produzir resultados. Uso o desejo pelo dinheiro como uma isca para levar homens para o meu lado. Mas então a riqueza é pior que a pobreza? Depende. Veja aqueles que conseguem muito dinheiro, sem sabedoria, ou filho de homens muito ricos. Raramente conseguem grandes realizações, como seus pais, pois foram privados da autodisciplina que vem com o fato de ter que trabalhar pelo dinheiro. E como não alienar-se? Sempre decidir por si próprio, em todas as ocasiões. Decida o que quer da vida. Reconheça que seu cérebro é um receptor a todas as frequências do universo. Reconheça que seu grande ativo é o tempo. Organize-o de tal forma que nada seja desperdiçado. Ocupe o espaço do medo na mente com a fé. Reconheça que a vida é um mestre cruel. Você controla ela ou ela controla você. Seja definido em tudo que faz. Não deixe pensamentos não acabados na mente. Forme hábitos de tomar decisões definitivas. E como você cria hábitos de alienar-se nas pessoas? Use o ritmo hipnótico como uma arma. Quando as pessoas firmam hábitos ruins e são executados de forma automática, ela nem presta mais atenção, passa seus dias sempre fazendo as mesmas coisas. Porém, o ritmo hipnótico, da mesma forma, pode ser usado para hábitos positivos. Um dia de cada vez, de forma automática, hábitos bons são formados, como ler e exercitar-se. Hábitos de fazer coisas inúteis levam a outros hábitos igualmente inúteis. Como uma pessoa pode mudar sua realidade? Com a maior força do universo. E qual seria essa força? Eles mesmos. A força dos próprios pensamentos. A única força que eles podem controlar. Como vencer o medo? O tempo que as pessoas passam temendo algo, se fosse revertido em fé, daria a elas tudo o que desejam ter no mundo. Qual o mais apto para ser bem-sucedido? Um plano fraco, aplicado com definição, ou um plano forte e profundo, aplicado sem definição? Planos fracos têm meios de se tornarem fortes, se aplicados com definição, mesmo que não seja o melhor plano. A diferença de plano forte e fraco, aplicado com definição, é que o forte pode trazer frutos mais rapidamente. A lei da compensação, que se assemelha ao que se planta se colhe, muitas vezes não é levada a sério, mas é puramente verdadeira. O que é pecado? Pecado é qualquer coisa que alguém faça ou pense e que cause infelicidade para si ou para os outros. Comer em excesso é uma forma de pecado, pois leva à perda da saúde e à miséria. É um pecado também permanecer nas trevas da ignorância, porque a falta de conhecimento leva à pobreza e à perda de autoconfiança. O que é fé? É um estado da mente onde se reconhece e se utiliza o poder do pensamento positivo como um meio pelo qual se contata e se chega à fonte central da inteligência universal. Me conte sobre os 7 princípios. Primeiro, propósito definido. Qualquer homem que tenha um propósito definido não terá limites para alcançar o que deseja. Diante do fracasso, não desistirá. O propósito definido o manterá no caminho da realização, seja qual for o seu desejo. Autodisciplina. Dominar a si. A falta de autodomínio é por si só a forma mais destrutível de indefinição. Para começar a ter autodisciplina, pode começar controlando o desejo por comida, sexo e da opinião imprecisa, os quais devem ser conquistados primeiros. Quando o homem constrói disciplina suficiente para controlar esses desejos, terá disciplina o suficiente para todos os outros desejos de menor importância. As pessoas que falam demais informam ao mundo seus planos e objetivos, que por sua vez fornece aos outros a oportunidade de lucrar com suas ideias. Homens sábios mantêm seus planos para si e evitam dar opiniões que não tenham sido solicitadas. As pessoas que têm hábito de falar demais raramente têm a oportunidade de aprender ouvindo os outros. A adversidade livra as pessoas da vaidade e do egocentrismo. Ela desencoraja o egoísmo, provando que nenhum indivíduo pode ser bem-sucedido sem a cooperação dos outros. O maior benefício da adversidade é forçar a pessoa a mudar seus hábitos. O mundo não oferece imunidade contra a adversidade.
Mas a vida fornece a todo mundo o poder do pensamento positivo, que é suficiente para transformar a adversidade em benefícios. Influência do ambiente consiste em todas as forças mentais, espirituais e físicas que afetam e influenciam os seres humanos. Hábitos de pensamentos são estimulados por influência do meio. Os recursos que alimentam os pensamentos vêm do ambiente, quem está em sua volta. A parte mais perigosa é a associação com outras pessoas. Todos acabam assumindo para si, seja consciente ou inconsciente, hábitos de pensamentos daqueles com quais mais se convive. Quando se associa com pessoas de pensamentos negativos, tende a começar a pensar negativamente. Então é importante que selecione cuidadosamente com quem se relacionar para criar um ambiente de aliança amigável que o obriga a auxiliar um ao outro no alcance de um objetivo através de um propósito definido. Esse tipo de aliança é conhecido como Mastermind, mente mestra, que consiste de dois indivíduos cuidadosamente escolhidos, cada qual enriquecendo a aliança com algum conhecimento, experiência, educação, plano ou ideia. Realizações fantásticas são quase impossíveis sem a cooperação amigável de outras pessoas bem-sucedidas. O tempo. O amigo da pessoa que treina sua mente a seguir padrões de pensamentos positivos é inimigo das pessoas que se aliena em hábitos de pensamentos negativos. A sabedoria só vem com o tempo, não pode ser herdada ou transferida. Conhecimento acumulado não é sabedoria. A lei da harmonia está atrelada à natureza das coisas continuarem como estão. Um ambiente desarmonioso tende a continuar assim, caso ninguém mude essa tendência. Um ambiente de pobreza tende a continuar da mesma forma. Para se livrar desse estado, a pessoa deve se mudar, ou tende a continuar assim. Entretanto, uma vez que ela tenha escolhido o seu ambiente, inevitavelmente ela acabará se tornando parte dele. Manifestações de harmonia podem ser tanto positivas quanto negativas. A cautela, que falta para os alienados, sempre que se move com ausência de cautela, ele age primeiro e pensa depois. Ele não escolhe seus amigos, ele convida as pessoas a enganá-lo nos negócios. Ele convida a doença, negligenciando os cuidados com a saúde. Ele convida a pobreza, deixando-se influenciar pelo ambiente daqueles que são orientados pela pobreza. Convida ao fracasso por falta de cautela. Perde seus amigos ou relacionamento pela falta de cautela ao lidar com eles. Porém, a cautela excessiva é prejudicial e já pode ser considerado medo, e são coisas totalmente diferentes. A cautela, mais importante, está relacionada com as pessoas com quem se convive, pois podem formar hábitos prejudiciais ou de crescimento. Dentro dessa entrevista, o que deve-se ter mais atenção são o hábito de alienar-se, a lei do ritmo hipnótico, que constrói hábitos, e o elemento tempo, que torna os hábitos permanentes. Buscar sempre o conhecimento para construir sabedoria. Os desejos dominantes podem ser cristalizados nos seus equivalentes físicos, através da definição de propósito, amparada por planos definidos, com a cooperação da lei natural do ritmo hipnótico e do tempo. Perguntaram a Napoleão se a entrevista foi real. Ele disse que cada um que lesse o livro deveria tirar suas próprias conclusões, baseadas nas suas experiências de vida. Mais ouro já foi extraído dos pensamentos dos homens e mulheres deste mundo do que em todas as minas existentes, em todos os tempos do planeta Terra. Uma luta acontece dentro de nós, todos os dias, entre dois lobos. Um é mau, o outro é bom. O que vence é qual você alimenta. Temos um mapa que pode nos colocar no caminho da autorrealização, e esse mapa encontra-se no lugar menos procurado hoje em dia, em nossa mente e no nosso coração. Conhece a ti mesmo e conhecerás a Deus e a todo o universo. Pessoal, se quiser aprofundar seu conhecimento, há um link direto para a Amazon, onde pode adquirir o livro. Não se esqueçam, o próximo vídeo será o melhor. Obrigado.